Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de dinâmica para o nono ano. Dessa vez nós vamos estar interessados em aprender a calcular a força resultante que atua num determinado corpo. Muitas vezes no nosso exercício, na análise dos nossos fenômenos, nós vamos ter um determinado corpo onde ele vai estar sujeito a mais de uma força. E vai ser importante nós aprendermos a calcular a força resultante, que ela vai ser importante daqui para frente nos nossos cálculos. Como é que a gente define nos nossos cálculos a força resultante? Primeiramente, a gente vai bater com um problema, porque a força, no caso, as forças são grandezas vetoriais. E se nós estivermos trabalhando com várias forças, nós teríamos que utilizar soma e subtração de grandezas vetoriais. Como essa é uma matemática que ainda não foi dada no nono ano, nós vamos utilizar alguns recursos para simplificar as nossas contas e ainda assim obter o mesmo resultado para poder analisar a força resultante de um determinado corpo. Para isso, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai estar preocupado em trazer as intensidades, já que a força ela acarreta em três propriedades: intensidade, direção e sentido. No caso, a intensidade é o módulo, é o valor da intensidade, é o valor dessa força. Nesse caso aqui, a gente vai sempre representar dessa forma, tá? A gente vai apenas utilizar essas setas para indicar as forças, de preferência utilizando tamanhos proporcionais às forças. A segunda coisa que nós vamos fazer é analisar apenas uma única direção por vez. Isso devido ao fato de que nós ainda não estamos utilizando a matemática vetorial para podermos calcular forças em diversas direções ao mesmo tempo. Então nós vamos sempre analisar apenas uma direção, cada uma por sua vez, tá? A segunda coisa que você vai fazer é analisar o sentido. Como é que a gente vai trazer a propriedade do sentido de uma grandeza vetorial aqui? Toda vez que nós estivermos analisando um problema, nós vamos estipular um sentido como positivo, tá? E por fim, como que vai ser o cálculo dessa força resultante? A gente disse aqui que a força resultante vai ser dada da seguinte forma: pela diferença entre a soma das forças no sentido positivo e a soma das forças no sentido negativo. Aqui eu coloquei essa força aqui, a força resultante nesse formato. Lembrando que esse símbolo aqui é um símbolo de somatório, esse sigma significa somatório. Então isso quer dizer que é o somatório das forças positivas, que estão no sentido positivo, menos o somatório das forças que estão no sentido negativo. Utilizando um exemplo fica um pouco mais claro. A gente tem esse seguinte corpo, ele está sob a atuação de duas forças, F1 e F2. F1 tem uma intensidade de 4 newtons, e F2 tem uma intensidade de 2 newtons. Como é que a gente vai calcular essa força resultante? A força resultante vai ser a soma das forças que estão no sentido positivo menos a soma das forças que estão no sentido negativo. Nesse caso aqui, só há forças no sentido estipulado como positivo. Então, vai ser F1 mais F2 menos nada, porque não tem nenhuma força no sentido contrário, no sentido negativo. Isso vai dizer que a força resultante é 4 mais 2. Isso vai dar um valor de força na intensidade da força resultante igual a 6 newtons. O que quer dizer esse valor? Que a intensidade da força resultante na aplicação dessas duas simultaneamente é uma intensidade de 6 newton, equivale a uma aplicação de 6 newton, e aqui nós sabemos que é positivo. Isso quer dizer que ela está na orientação que escolhemos como positivo, ou seja, da esquerda para a direita. Vamos ver um segundo exemplo. Nesse caso aqui a gente já tem duas forças contrárias. Uma que está no sentido positivo e uma que está no sentido contrário. Como é que vai ser dada a força resultante? Todas que estão no sentido positivo, que no caso é apenas F1, menos subtração das que estão no sentido contrário, sentido negativo, que é o F2. F1 menos F2. Então nós vamos ter que a força resultante vai ser 5 menos 3. Força resultante vai ser igual a 2 newtons. Mais uma vez, a intensidade da força resultante é 2 e o sentido da esquerda para a direita, ok? Bom, agora eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente perceber bem como que é a aplicação dessa situação de tanto utilizar o sentido como positivo, como analisar as direções das forças que estão sendo aplicadas sobre o corpo. Esse primeiro exemplo é o mesmo exemplo que nós fizemos anteriormente, só que agora a gente vai fazer uma modificação. Para mostrar que essa escolha de orientação como positiva é arbitrária, ou seja, você pode escolher qualquer orientação, desde que seja dentro uma das duas orientações dentro da direção onde as suas forças estão sendo aplicadas, eu vou mostrar o que aconteceria se eu escolhesse o sentido contrário, se eu escolhesse da direita para a esquerda, tá? Para ser o meu sentido positivo. Como é que seria a nossa conta de força resultante? Bom, nós sabemos que a força resultante vai ser dado todas as forças que estão no sentido positivo, no caso aqui é a F2, menos
as forças que estão no sentido contrário, que no caso é só a força F1. Essa força resultante vai dar valor, a intensidade da força F2, que no caso é 3, menos F1, que é 5. A força resultante vai dar menos 2 newtons. Aqui é importante interpretar esse resultado. O que esse resultado está dizendo? Que a intensidade da força resultante é de 2 newtons e que o sentido dessa força resultante é contrário ao que nós estipulamos como negativo, como positivo. Como nós estipulamos como positivo da direita para a esquerda, nós sabemos que essa força resultante ele tem o seguinte formato. Ela está da esquerda para a direita, com valor de 2 newtons. O que bate com o que nós fizemos no exemplo anterior. O exemplo anterior também deu uma força resultante de intensidade de 2 newtons da esquerda para a direita. Ou seja, você realmente pode escolher o seu sentido desde que você analise no final do seu exercício o que esse sinal aqui quer dizer, tá? Bom, aqui a gente tem uma outra situação. Nessa outra situação, nós estamos aplicando duas forças contrárias e que, por acaso, elas têm a mesma intensidade. Como ficaria isso? Aplicando a regra, nós vamos escolher um sentido como positivo, tá? Mais uma vez, pode ser qualquer um dos sentidos. E, no caso, a força resultante vai dar F1, que está no sentido positivo, menos F2, que está contra o sentido que eu escolhi como positivo. Então, a minha força resultante vai dar 3 menos 3. A força resultante vai ser igual a 0. Ou seja, nós chegamos a uma situação onde, por exemplo, o corpo está sob força resultante 0, que ele vai estar já parecido com aquelas situações em que nós vimos na primeira lei de Newton, tá? Ou seja, esse corpo pode estar tanto em repouso como em movimento retilíneo uniforme, ok? Bom, a terceira, né, a situação aqui que nós temos é uma situação mais complicada. Nós temos duas direções com forças. Nós temos tanto na direção horizontal quanto na direção vertical. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar a mesma regra, só que analisar separadamente. Lembrando que a força resultante ela é um vetor. E esse vetor ele pode estar em todas as direções. Mas como nós vamos analisar apenas forças na vertical e na horizontal, nós vamos ver a componente vertical da força resultante e a componente horizontal da força resultante, ou seja, apenas partes dessa força resultante, não é explicitamente a força resultante nem aqui nem aqui. A força resultante vai ser uma coisa que mais para frente, no primeiro ano, vocês vão aprender a calcular. Aqui nós vamos estar interessados apenas nessas componentes. Ou seja, basicamente você vai separar e analisar apenas na vertical e depois analisar apenas na horizontal. Bom, para nosso primeiro pedaço, nós vamos analisar na parte vertical. O que nós devemos fazer? Também escolher um sentido como positivo, de baixo para cima ou de cima para baixo. Como é que eu vou fazer isso? Bom, como é arbitrário, vou escolher aqui o sentido de baixo para cima como positivo. Bom, de baixo para cima como positivo, a força resultante na vertical vai ser dada como? A componente da força resultante vai ser dada F3 menos F4. Deixa eu consertar aqui. F4. A força resultante na vertical vai ser dada por 4 menos 4. A força resultante na vertical vai ser dada por 0. Ou seja, o que nós concluímos aqui? Que na vertical a força resultante, a componente vertical da força resultante é nula. Tá? Agora, e na horizontal? Nós também vamos estipular um sentido como positivo. Nesse caso aqui, eu poderia estipular o sentido como positivo da esquerda para a direita. Eu vou ter que a força resultante aqui vai ser F1 menos F2, porque F1 está no sentido positivo e F2 está no sentido contrário. Então, a componente horizontal da força resultante vai ser 6 menos 4. A componente horizontal da força resultante tem um valor de 2 newtons e positivo, ou seja, a força resultante na horizontal é da esquerda para a direita. Nesse caso aqui, a gente tem que na vertical a componente vertical da força resultante é nula e a componente horizontal da força resultante é 2 newtons. Tudo bem? Bom, agora para deixar bem claro quais os tipos de exercícios que nós vamos estar resolvendo e principalmente os tipos de exercícios que nós ainda não vamos estar interessados em resolver, eu trouxe um exemplo aqui onde eu tenho um conjunto de forças, tá? Atuando sobre um corpo e a gente vai analisar como é que vai dar o resultado aqui. Nesse conjunto de força, nós temos tanto força na vertical quanto força na horizontal. E como é que nós resolvemos esse tipo de problema? Nós primeiro estipulamos um sentido como positivo
tanto na vertical quanto na horizontal. Nesse caso aqui eu estipulei como positivo para cima na vertical e da esquerda para a direita na horizontal. E aí eu fiz o cálculo separado da força resultante. No caso, a componente da força resultante na vertical vai ser dado por F3 menos F4, porque é F3 menos F4, que vai dar 3 menos 6, que vai dar menos 3. E nós já aprendemos a interpretar esse resultado. O que quer dizer que essa componente da força resultante na vertical é menos 3? Que na vertical, tá, resulta dessa aplicação dessas duas forças uma força de valor de 3 newtons, tá? Com sentido, qual o sentido que ela vai ter? Como é negativo, sentido contrário ao que nós escolhemos. Nós escolhemos sentido positivo para cima, então significa que ela é um sentido para baixo, 3 newtons para baixo, que eu coloquei aqui como é que ela ficaria. Bom, e na horizontal? Na horizontal, nós teremos a componente da força resultante na horizontal vai ser dada pela força que está no sentido positivo, que é F1 menos a força que está no sentido contrário, F2, F1 menos F2. A componente da força resultante horizontal vai ser 6 menos 2, ou seja, na horizontal nós vamos ter um valor de 4 newtons. Positivo, ou seja, da esquerda para a direita. E aqui eu coloquei essas duas forças. Então, na horizontal nós temos 4 newtons e na vertical nós temos 3 newtons. Primeira conclusão que nós podemos ter, que em nenhuma das duas direções, nem na vertical nem na horizontal, ele vai estar em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, que é aquela questão da inércia. Para que ele estivesse em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, é preciso que ele tenha força resultante zero na determinada direção, em todas as direções. Nesse caso aqui, há duas direções em que o cálculo da força não deu, as componentes da força resultante não deu igual a zero. Bom, o que poderia acontecer aqui? A partir daqui, você precisaria de cálculo vetorial para poder resolver, tá? Nós sabemos que a força resultante não vai ser nem essa 3, nem essa 4. Ela vai ser alguma coisa por aqui nesse meio, mas que a menos que você tenha conhecimento de cálculo matemático com vetores, você não vai conseguir resolver. E isso também não vai ser interessante para a gente. O que vai ser interessante para a gente nesse momento é apenas analisar que na vertical teve um resultante de forças igual a 3 newtons e na horizontal um resultante de força igual a 4 newtons, dados os respectivos sentidos, ok? A gente vai utilizar a partir de agora esse cálculo de força resultante para resolver um monte de problemas e principalmente continuar estudando as leis de Newton. Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.